Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Vocês estavam com saudade, eu sei, análise tática, tudo sobre Vitória e Atlético Mineiro. O que é que o Vitória fez no jogo, formação, ideia, dinâmica, o que é que o Galo fez e muito mais. Já peço pra você, ó, aperta no gostei, manda pra galera, compartilhe. Volta pra hypar este vídeo análise, sempre com o nosso Paulo, analista. Já vou começar, Paulo, com o primeiro vídeo, com o Vitória enfrentando evidentemente o Galo, já falei sobre isso, mas sobre a organização defensiva do Atlético. Não, desculpa, organização defensiva. Me embolei, mas agora a gente segue, Paulo. Deixa o like, se inscreva no canto, conteúdo exclusivo, hein? Pode seguir. Bom, a gente vai começar aqui, como eu falou, analisando o Vitória na fase defensiva. E existiu duas vitórias no primeiro tempo, né? Um Vitória em bloco médio-alto e um Vitória em bloco médio-baixo. Quando o Vitória subia suas linhas para pressionar, trazia muita dificuldade na saída de bola do Atlético Mineiro, como a gente vai observar agora. Vitória com a marcação por zona, pressionando muito a zona da bola, principalmente quando essa bola entrava nos laterais do Atlético Mineiro, que estavam abertos no campo. Toda vez que a bola entrava, é o que a gente chama de gatilho de pressão para subir, e aí o Vitória sempre obrigava o Atlético a fazer passe de retorno. O passe lateral para o zagueiro, do zagueiro para o goleiro, e quando a bola entrava no goleiro, o Kaiser sempre pressionava para obrigar o Everson a fazer o famoso chutão, a rifar essa bola. E aí o Vitória trouxe muita dificuldade para o Atlético Mineiro os primeiros 20 minutos de jogo. Esse 4-4-2 do Vitória com o Aito e o Kaiser funcionou bastante. Atlético Mineiro que atacava no 4-2-1-3 ou um 4-3-3 com o V invertido, fica a seu critério, né? O próprio Chagas, né, gosta muito dessa linguagem do que falar em V invertido e V normal, mas o Atlético Mineiro faz essa saída com 4 jogadores, escapa por dentro, ele e o Hulk. Novamente, observe que quando a bola entra no lateral, agora esquerdo, Atlético Mineiro, Vitória faz o balanço e pressiona com 4 jogadores a zona da bola, buscando tirar linhas de passe e buscando fazer com que o Atlético Mineiro não tenha essa saída de pé em pé curta. Por sua vez, como o Atlético Mineiro estava fazendo muita bola longa, muito chutão, eles começaram a fazer de forma direcionada, tentando o coelho nas costas do Paulo Roberto. Por isso a gente vai ver que em vários momentos eles tentaram fazer essa bola acelerada no coelho. Mais uma vez o Vitória num 4-4-2, fazendo o balanço dessas linhas, ou seja, acompanhando onde a bola está. Agora, de novo, a bola vai para o lado esquerdo do Atlético Mineiro. Evidentemente que o lado direito do Vitória, todas as linhas vão para lá. E, de novo, olha a marcação-pressão. Por mais que não seja aquela pressão agressiva, como a gente vê, mas é uma pressão que impede com que o Atlético tenha essa saída curta. E aí, de novo, o Everson é obrigado a fazer a bola longa. Aqui até que o Atlético ganha a primeira, a segunda, mas a terceira volta para o Vitória e consegue ali desarmar. Então, o Vitória foi muito bem nesse aspecto. Agora é um segundo Vitória no primeiro tempo, em bloco mais médio-baixo. O Atlético Mineiro começava a baixar um jogador por fora dos blocos, como é o caso do volante agora. Eric baixava muito também para proteger a amplitude, fazendo até um 5-3-2 em alguns momentos, né, para poder igualar um pouco mais, porque esse volante baixava e aí um lateral avançava junto com o Coelho, e aí ficava Paulo Roberto e Eric no mano a mano. Então Eric tinha que baixar para poder segurar muito mais. E o Vitória que cedeu muito espaço no entre linhas, né? Quem acompanhou o pré-jogo, na verdade, quem acompanhou o vídeo que a gente analisou de Rodrigo Chagas e o pré-jogo do Canto, viu que eu falei muito sobre como o time de Rodrigo tem dificuldade de proteger o entre linhas. E nesse jogo não foi diferente, principalmente pelo Hulk. O Hulk foi um jogador que gerou muito apoio ali, se desmarcando dos zagueiros para pegar essa bola ali nas costas dos volantes. E o Atlético Mineiro que trabalhava muito a amplitude também, Dudu muito aberto de um lado, o Coelho muito aberto do lado esquerdo, Atlético Mineiro sempre ganhando essa segunda bola pelos lados e tentando acionar de novo o Hulk ali no entre linhas para poder trazer uma finalização de fora da área. O Hulk foi um dos jogadores que mais finalizaram na partida, foram 6 ou 7 finalizações, se não me engano, e muitas delas nesse entre linhas, né? Agora o Atlético Mineiro fazendo um cruzamento, mais uma vez lado direito, outra vez ganha a segunda bola e consegue chegar. Então veja que foi uma vitória, por incrível que pareça, mais vulnerável em bloco baixo, né? Porque passa a sensação que você está mais, né, compactado, coisa e tal, mas não foi o que aconteceu. Vitória em bloco baixo deu muito espaço no entre linhas. De novo, o Hulk pegando essa bola nas costas dos volantes do Vitória, finalizando de fora da área. Agora a Vitória novamente no 4-4-2, aqui mostra muito claro o que a gente fala do time de Rodrigo Chagas, como prioriza muito o corredor central e deixa mais espaço pelos lados, para depois proteger os lados. Só que o Atlético Mineiro acelerava muito rápido essa bola. E aí, de novo, sempre o Hulk ali podendo articular essa jogada, ou para finalizar, ou para colocar o atacante agora nas costas da última linha. Então, foi um Atlético Mineiro que deu trabalho à Vitória, principalmente quando a gente recuou um pouco essas linhas, buscando muito Coelho no contra-um, como é agora com o Paulo Roberto, que acabou não vencendo tantos duelos, acelerando bola em profundidade. É um ataque posicional, então por isso a gente via Hulk entre linhas,
depois Hulk atacando as costas da linha, da mesma forma que Coelho e Dudu recebia aberto, é o famoso ataque posicional, e a gente teve essas dinâmicas em campo. Deixa eu aproveitar e falar de um parceiro novo aqui do Canto Rubro Negro. Eu estou me cuidando, tomei vergonha na cara, estou me cuidando graças a Tom Jefferson. Medicina esportiva, atendimento médico em emagrecimento, hipertrofia e performance com visão integrativa. Entre em contato no WhatsApp, fale que você está entrando em contato pelo Canto Rubro Negro para você cuidar da sua saúde, para que você tenha um processo, seja de emagrecimento ou algum outro processo com relação a essa parte que você queira. Entre em contato 719-9600-9908. Um abraço pra Tom, meu irmão. Tamo junto. E que, bom, espero que vocês percebam aí nos próximos meses que eu realmente resolvi tomar vergonha na cara e realmente decidi me cuidar. Paulo, vamos agora pra parte ofensiva do Vitória. A organização ofensiva, um dos pontos que mais me chamou a atenção, pessoal, até para o Léo dar pausa nessa imagem, é a troca de posição que o Vitória promoveu nesse jogo, né? Muita gente falou, Paulo, o Rodrigo falou que o time jogou no 4-1-2-3 e você falou que era o 4-3-3. Gente, o 4-1-2-3 é o 4-3-3, só que uns chamam de 4-1-2-3 e outros chamam de 4-3-3 com o V no meio de campo. Eu gosto desse 4-3-3 com tripé e V porque eu acho mais fácil. Porque 4-1-2-3 são 4 linhas que você fala e bagunça muito. O Rodrigo ele usa mais esse vocabulário, mas aqui chama atenção o William Oliveira aberto na esquerda, Ramon espetado e Oswaldo por dentro. Claro que isso não aconteceu em todos os momentos do jogo, mas que mostra de fato essa troca de posições para trazer a mobilidade que o Rodrigo falou. Atlético Mineiro, quem também acompanhou nosso pré-jogo, viu que eu falei sobre o Atlético Mineiro marcar muito por encaixes individuais e com perseguições longas, e aqui mostra isso. A marcação do Atlético Mineiro completamente encaixada ali nos jogadores do Vitória, tirando linha de passe também. A gente falou também durante a semana sobre como o time de Rodrigo, o goleiro é muito acionado para fazer essa saída de bola entre os zagueiros, um pouco mais avançada ali, saindo até da área, e o Arcanjo fez isso também em alguns momentos do jogo. Vitória que tentou esse jogo ali por dentro em alguns momentos, ora um jogo mais lateralizado, como é a característica de Rodrigo Chagas. Aqui uma outra variação do Vitória, agora, em vez do 4-1-2-3 segundo o Rodrigo, para o 4-2-1-3, o famoso vem invertido, quando o William alinhava com Baralhas no meio de campo e Aiton ficava circulando nesse entre linhas com os 3 atacantes à sua frente. Então Vitória basicamente sempre buscou utilizar a saída sustentada com 4 jogadores e passou a utilizar também essa tentativa de bola longa com Renato Kaiser, tentando ali chegar cara a cara com o goleiro Everson. Foi uma tentativa que o Vitória fez durante o jogo. Novamente, a gente fazendo aqui a saída de bola trabalhada, novamente um 4-3-3, com o Aiton flutuando muito, ora encostando ali nas costas do Renato Kaiser, ora baixando um pouquinho mais, e outra vez o Oswaldo baixa para fixar o adversário e atacar as costas dele. O Ramon novamente tenta fazer essa bola longa, dessa vez a gente não consegue isso, não que a outra não tenha conseguido, mas essa aqui Ramon nem consegue colocar na profundidade. Vitória também, que deu para ver muito claramente as tentativas de infiltrações por dentro, que a gente também falou sobre o trabalho de Rodrigo Chagas durante a semana. Aqui o William Oliveira quase finaliza dentro da área. O lance do possível pênalti para Oswaldo foi outra infiltração também. A gente falou muito sobre esse trabalho de atacar as costas da última linha de Rodrigo Chagas. Jogo lateralizado com triangulação na zona da bola, triangulação curta, com Aiton, Eric e Paulo Roberto na direita, na esquerda Ramon, Oswaldo e William Oliveira. Vitória que tentou muitos cruzamentos para o lado oposto, ou seja, da esquerda lá para o segundo pau, ou da direita aqui para o segundo pau também. Ali foi o Eric que tentou o segundo pau, agora o Ramon na dobra com o Oswaldo, é o Oswaldo que tenta o segundo pau. Deu para ver também esse padrão nos cruzamentos. E o lance do gol? O lance do gol não tem tanto caráter coletivo, mas individual tem muita ação interessante, como o Oswaldo, que recebe movimentando de fora para dentro e sustenta bem a pressão no espaço, e o Eric, que fixa o Arana na marcação e condiciona bem a finalização, abrindo o ângulo do corpo para conseguir gerar o ângulo de finalização e fazer o golaço. Então, não foi um gol coletivo, mas foi um gol com decisões individuais dos nossos beiradas muito bem executadas. Vamos agora para o terceiro vídeo, Paulo, na tela. Variações do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro no segundo tempo mudou um pouco a sua estrutura de jogo, né? Começou a trazer algumas confusões na marcação do Vitória, como é o caso agora. Rodrigo Chagas falou que protegeu melhor o entre linhas no meio do campo, e é verdade, com o Hulk, mas ainda cedia espaço no entre linhas pelos lados, pelos meios de espaço que a gente chama do campo, gerando sempre dúvida. O ponta ficava no lateral e aí tinha 2 jogadores de lateral do Vitória, não sabia em quem saltar. E aí o Atlético Mineiro conseguia desequilibrar sempre, variando a bola de um lado para o outro, como é o caso agora, chegando na área para gerar o cruzamento. Graças a Deus não tinha ninguém ali na sobra, mas foi algumas mudanças que o treinador interino Atlético Mineiro propôs a fazer. De novo agora,
Observe, Vitória no 4-4-2, Atlético Mineiro conduzindo essa bola de novo. Olha como tem um jogador no meio espaço livre ali no entre linhas e um jogador aberto no campo. E depois esse jogo era desequilibrado pelos lados, seja com os alas, seja com os atacantes. Aqui o Paulo Roberto consegue bloquear, mas na sequência a bola volta para o Atlético Mineiro, que utilizou também muitos cruzamentos para o outro lado do campo. Assim como o Vitória fez no primeiro tempo, o Atlético fez e quase, inclusive, faz gol na última bola, né? Uma jogada bem similar a essa, de um cruzamento da esquerda para o segundo pau, o jogador infiltrando sozinho, né, na área. Foi realmente um ponto que o Vitória acabou tendo um pouquinho de dificuldade nessa marcação do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro agora, novamente, fazendo essa série de bola trabalhada. Observe que o Vitória varia para um 4-5-1, com o Mateuzinho recompondo nessa segunda linha, às vezes, para fechar um pouco mais o espaço interno e possibilitar que os beiradas saiam mais, como é o caso de Fabrício agora, saltando no lateral. Então o Mateuzinho fechava muito para não criar uma janela tão grande no meio do campo. Então o Mateuzinho vinha fechando, variava para esse 4-5-1 em alguns momentos, para que o Atlético Mineiro não pudesse verticalizar essa bola. E aí ficava tentando girar de um lado para o outro. O Atlético Mineiro veio para o 3-2-5 no segundo tempo, o padrão do Atlético Mineiro também, pesando muito a última linha, buscando muito um contra um pelos lados e tabelas curtas, como é o caso agora do Coelho, que vai tabelar com o menino que aparece, e aí o Coelho consegue receber na frente, passar do Ramon e finaliza, a bola acaba pegando na trave. Então foram aí algumas conceitos de dinâmicas que o Galo fez e funcionou, que o Vitória não conseguiu colocar em prática. Também chama muita atenção que, mesmo o Vitória em bloco baixo, o Vitória tinha muita dificuldade de pressionar o portador da bola. Agora, por exemplo, a gente está vendo que o Atlético tem 4 jogadores contra 5 do Vitória e ainda assim tem bola descoberta. Ainda assim tem jogador livre para poder executar o cruzamento, executar a ação ofensiva. E aqui, mais uma vez, por muito pouco, cruzamento de novo, de um lado para o outro do campo. Se Arcanjo não sai, o jogador ia chegar para fazer o gol. E lembrando, ainda teve o lance com 50 minutos que aconteceu isso. E de novo, quando o Vitória subia as linhas, melhorava. Vitória no entre linhas por dentro, com o Camutanga e o Alter, anteciparam muitas bolas que ia no Hulk, que não estava acontecendo no primeiro tempo, no segundo passou a acontecer. Então acho que o Vitória poderia ali ter tentado pressionar um pouco mais esse jogo no meio de campo, porque era o que estava funcionando. Aí depois entra o Edu na lateral direita, que foi fundamental para também intervir nessas bolas de um lado para o outro, já que o Paulo Roberto é um lateral baixo e o Edu é um zagueiro muito alto, conseguiu interceptar muito essas bolas, principalmente quando o Atlético Mineiro colocou o Biel no lado esquerdo, o Arana recompôs um pouquinho mais, o Biel foi essa peça de velocidade, aí coube ao Fabrício e ao Edu sempre gerar essa igualdade. E agora nós vamos para as variações do Sport Clube Vitória no segundo tempo, Paulo, na tela. Com Vitória, chama muita atenção, né, a diferença da atuação dos volantes do Vitória nos últimos jogos para esse jogo. Baralhas e Júnior Oliveira numa dinâmica e num entrosamento muito grande para associar por dentro, né, conseguindo ali até alguns momentos fazer com que essa construção iniciasse por dentro para depois finalizar por fora, algo que a gente não estava acostumado a ver. Sempre o Vitória começa pelos lados para definir por dentro. Era assim com o Carpini, era assim com o Carille. Com o Rodrigo Chagas também é por fora, só que a gente conseguiu variar um pouco mais. Tem mais jogadas por dentro para terminar por fora e aí depois vinha o cenário de cruzamento com o Paulo Roberto. Agora, Vitória sempre chegando na área com 4, 5 jogadores na origem da jogada. Vitória aqui também, como eu trouxe, tem esse jogo lateralizado com muitas aproximações curtas, muitos jogadores ali se aproximando na região onde a bola se encontra para poder ali temporizar, segurar um pouco mais esse jogo, fazer com que a marcação seja manipulada para depois disso fazer o cruzamento. E numa dessa aqui, quase o Baralha se pega bem ali na bola, poderia ter criado um bom cenário de gol do Vitória no cenário de cruzamento. Quando o Edu entra, a gente varia ali para o 3-2-4-1 em alguns momentos, o 3-2-5 também quando a linha estava um pouco mais avançada, embora vocês estão observando que não foram tantos momentos assim, já que o Vitória só teve 30% de posse de bola, então evidentemente a fase ofensiva foi ali a fase do jogo que menos aconteceu do Vitória, mas chamou atenção essa busca pelo Eric aberto em amplitude. Na esquerda, o Oswaldo sempre aberto também, ou o Ramon, quando o Oswaldo fechava um pouco mais por dentro. Vitória também tentando essa bola longa de um lado para o outro, buscando colocar o atacante no 1 contra 1, para poder ali gerar uma jogada de linha de fundo. Quando não conseguia, fazia o passe de retorno e tentava construir a jogada novamente, mas sempre a participação desses volantes, né? O William Baralhas muito ativo, se movimentando demais. E aí o principal trunfo do Vitória no segundo tempo poderia ter feito 2, 3, 4 gols, né, nessa fase do jogo, que é a transição ofensiva. Como o Atlético Mineiro atacava no 3-2-5 com os zagueiros no meio de campo e o Atlético Mineiro perseguia muito individual, quando o Vitória puxava essa transição, o Vitória tinha muito espaço
e começou a colocar jogadores de muita velocidade, como o Mateuzinho, como o Fábio, o Ronald também, Carlinhos nem tanto. Aqui, por exemplo, seria um lance de Vitória, poderia ter feito o segundo gol. Teve o lance do Aitor, que ele conduz até a linha de fundo e veio tocar para o Renato Kaiser, mas o Vitória conseguiu manipular bem, já que, como a gente falou durante toda a semana, essa perseguição individual do Atlético Mineiro, o Vitória quebrava com a transição rápida. E não é somente transitar rápido correndo, mas o Vitória tocava rápido em 2 toques, 3, 4 jogadores do Atlético Mineiro ficavam para trás, porque eles iam na individual e não protegiam o espaço. Então o Vitória começou a conseguir sair e aproveitar esses espaços do Atlético Mineiro, e aí tivemos vários erros no último terço, né? Foram muitas e muitas oportunidades que o Vitória teve para contra aqui mesmo, o lance que o Mateuzinho ia fazer o gol, o Carlinhos acaba pegando a poste de bola, o lance de Fábio que a gente já trouxe aqui, o próprio Aitor, o lance que Eric puxa para dentro agora, vai fazer a jogada do outro lado, acaba que a bola atravessa a área inteira. Então a Vitória teve escape, como muitos jogos não teve. A Vitória teve muito espaço e muita transição ofensiva no segundo tempo. Tem que ser justo. A gente não teve a bola, mas transitamos e tínhamos muito espaço. Faltou, como o Chagas falou, definir melhor no último terço. Assistiu até aqui? Bote aí Fortaleza 0, Vitória 1. Comente o que você achou, deixa o like, se inscreva, conteúdo exclusivo do Canto, análise dos jogos. Não sei se está saindo 6 da manhã ou meio-dia, mas está saindo aqui para vocês. Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto. Um abraço, valeu, fui!